Bom dia a todos. Aqui represento a Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, sou o presidente da associação. Inicialmente quero agradecer à Associação Médica Brasileira, na pessoa dos doutores César, Eduardo e Fernando, nossos colegas que foram responsáveis por esse congresso de medicina geral, que trouxe para este evento todas as especialidades médicas, inclusive a nossa. A medicina legal e perícia médica tem uma característica especial. Ela é antiga, com o nome de medicina legal desde 1650, e pela primeira vez, àquela época, se fez o quê? Uma conjunção entre aquilo que era chamada ciências de então, que hoje a gente chamaria de ciências da empiria, com a questão nomológica, normativa, com a lei. A primeira figura que colocou este nome, Paulo Záquia, ele fez uma coisa impressionante à época, que trouxe tudo aquilo que se falava da medicina por inteiro, transitou para o direito, chegando inclusive ao direito canônico. Então ele fez uma amplitude, fez uma abertura para o trabalho do médico, que ia da simples consulta de uma gripe até a discussão sobre a santidade ou não santidade de alguém àquela época, já que ele era médico da corte vaticana, não chamava Vaticano também na época. Era a sede da Igreja Católica na cidade de Roma. Então, este homem discutiu todos os temas da época, todas as questões que se podiam discutir, como, por exemplo, a responsabilidade do médico enquanto médico legista, a responsabilidade do médico enquanto clínico. Ele tratou daquilo que era o direito que o médico tinha. Ele tratou do parto, da similitude ou dissimilitude do feto em relação à família. Ele tratou daquilo que ele chamava dos milagres e dos monstros. Então, ele abriu a medicina de tal forma que, a partir daí, se construiu uma quantidade enorme de doutrinas e métodos que organizam a chamada medicina legal e perícia médica no Brasil, ou medicina forense, como é fora do Brasil. Então, nós atuamos em 6 áreas. Na medicina legal, que aborda os conceitos mais antigos, né? Na medicina pericial, que atende à questão administrativa, previdenciária, civil, securitária e do trabalho. Com este universo tudo, eu quero apresentar a vocês, jovens médicos, jovens futuros médicos, a dimensão que ela tem. Nós temos no Brasil cerca de 93 milhões de processos na justiça, caminhando. A imensa maioria precisa de atividade médico-pericial. Nós temos no Brasil 1.246 faculdades de direito. Só em São Paulo tem 500 mil advogados, gente que fez a prova da OAB. Só em São Paulo. Temos 1.800.000 no Brasil, 1.800 e pouco no Brasil. Então, nós temos uma instituição chamada Medicina Legal e Perícia Médica no Brasil, com esse leque amplíssimo, e que confere um futuro extremamente importante a quem se dedica ao estudo e à prática dela. Porque nós cuidamos de todo o conhecimento, de todas as especialidades, na busca da construção de um documento, que a gente chama de prova médico-pericial, e também de prova científica, aquela que fundamenta a medicina. Então, nós teremos hoje aqui a presença dos nossos colegas que vão compor a mesa. Eu vou pedir para que se dirijam todos até lá. Vamos chamar a doutora Carmen para compor a mesa, a Carmen Silva Moleis Galego Miziara,
que é doutora em Neurologia pela USP, professora de Medicina Legal e Perícia Médica no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, regente da mesma disciplina na Faculdade de Medicina do ABC e supervisora do Programa de Residência Médica da Universidade de São Paulo. A professora Vivian Paula Lucianelli Spina, que é mestre em Ciências pela Unifesp, pós-graduada e especialista em Medicina Legal e Perícia Médica, em Avaliação do Dano Corporal pela Universidade de Coimbra, membro do Conselho Técnico e Científico da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica e médica perita do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E o doutor João Sampaio de Almeida Prado, presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica Regional de São Paulo, coordenador de 3 cursos oficiais da BML-PM, que é o nosso símbolo, em perícias, em psiquiatria forense, membro titular da cadeira 113 da Academia de Medicina de São Paulo e professor palestrante do Instituto Internacional de Política Judiciária. Queremos também chamar o Gabriel. Cadê o Gabriel? O Gabriel não está. Quando chegar a gente o coloca na mesa. É o representante da Comissão Nacional do Médico Jovem da Associação Médica Brasileira. Vamos então dar início à nossa mesa para discutir com vocês essa especialidade, que é a Medicina Legal e Perícia Médica, tão antiga e tão nova. Depois a gente faz uma referência a quem falou essa frase. As nossas palestras terão a duração de 20 minutos, e isso é pressão em cima de quem vai estar aqui na mesa para falar. Então, vamos começar a nossa primeira palestrante, a nossa colega, a professora, a doutora Carmen Silvia Molez Galego Miziara, com esse tema, declaração de óbito. Eu sempre devo fornecer armadilhas e cuidados. Com a palavra a doutora Carmen. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui presente. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer toda a comissão organizadora, todas as pessoas que fizeram parte desse grande evento. Quero fazer um agradecimento especial ao presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, o professor Dr. José Josefran Berto Freire, e também aos meus colegas, a professora Vilma Espina e o professor João Sampaio. Quero agradecer a todos pelo convite. Eu espero que no final do evento a gente possa ter essas respostas. Eu sempre devo fornecer a DO, quando eu não devo fornecer, quando é facultativo o fornecimento e quais as armadilhas e os cuidados necessários. Vou fazer um breve relato de todos esses passos, mas nada a gente pode começar sem contar a história, por que a gente começa com essa questão tão importante desse documento. Começa no século XV, logo após a grande peste que acometeu a Europa, e houve a necessidade na Itália de que fossem contabilizados os mortos, para que se tivesse uma ideia de uma recorrência do evento. No século seguinte, passa para a Itália, os párocos eles começam a fazer uma contabilidade dos casos de morte e também de algumas causas. Mas foi no século XVII, onde a gente tem John Grant, que vai fazer uma análise, vai fazer uma lista. E esta é conhecida como um início, a pedra fundamental da classificação internacional das doenças. Este é a folha de entrada. Mas a gente tem seguidos, no século XIX, grandes importâncias, que foram os congressos. Foi o primeiro congresso estatístico internacional que começou a abordar a necessidade de se criar uma lista contendo as causas de morte. E eles convidam 2 grandes cientistas, que eram o William Farr e o Spine, que eles vão apresentar no congresso seguinte listas de uma
condição universal de causas de morte. O que chegou à conclusão que as duas listas elas se completavam e se formaram, então, uma nova sequência de doenças. Mas o mais importante que nós temos ainda no século XIX foi o que Bertillon fez. Ele vai fazer uma lista com 14 capítulos e 161 causas de morte. Então, essa é conhecida como uma lista internacional que deveria ser adotada por todos os países. Mas o que a gente tem agora, o conhecimento que a CID-1 ela vai ser publicada para a gente, em 1900. Até a CID-5, quem fazia as revisões a cada 10 anos era o governo francês. E sempre trazia o nome dessa lista internacional de causas de morte. Mas foi em 1948 que a Organização Mundial da Saúde assume essa responsabilidade de fazer a atualização e ela passa a receber um novo nome, que é o Manual de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Lesões e Causas de Morte. A partir daí, é a Organização Mundial da Saúde que assume as revisões da CID. Até a CID-9, a gente vai ter a mesma nomenclatura. Quando entra a CID-10, me desculpem, quando entra a CID-10, aí muda para a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, e não mais à morte. E agora, recentemente, nós estamos em fase de transição com a CID-11, que vai entrar. Então, em 1900, nós tivemos a primeira CID, que é a classificação das causas de morte. Em 1925, houve uma necessidade de um modelo único de declaração de morte. Com a entrada da Organização Mundial da Saúde, esse modelo foi difundido. E no Brasil, nós temos, em 1975, o Ministério da Saúde trazendo o sistema de informações sobre mortalidade. É onde as informações contidas na declaração de óbito vai chegar para fazer a sua função, que a gente vai ver logo em seguida. Em 76, o Brasil assume o formato, o formulário que é padrão todo o mundo. Em 1990, a CID-10 traz que este formulário deve conter, no bloco 5, a atestação do óbito, composto por duas partes, a primeira e a segunda, sendo que a primeira vai ser composta por 3 linhas. Mas, logo em seguida, foi sugerido que fosse adotada mais uma linha na atestação, e o Brasil vai introduzir isso no país em 99. Esse é o modelo do bloco 5, onde nós vamos fazer o preenchimento da atestação, não que não tenhamos que preencher os outros blocos, mas é esse exemplo. Então, aqui a gente tem o porquê que ela é importante. Ela é um elemento fundamental para nutrir os bancos de dados. E é por conta disso que políticas públicas podem ser adotadas. O preenchimento da declaração de forma correta é fundamental. E também tem a sua importância jurídica, porque ninguém pode ser sepultado ou cremado sem a apresentação desse documento. E também porque, com a morte, existe o quê? A personalidade jurídica terminada. Portanto, esse documento ele tem um peso extremamente forte. Eticamente, todos os médicos devem seguir as técnicas, e saber técnica é saber preencher as documentações necessárias de forma correta. Do ponto de vista legal, vocês vão entender que, muitas vezes, o médico é obrigado a preencher essa declaração quando ele for designado pela autoridade policial ou judicial. A pergunta é, quando a declaração deve ser emitida? Obviamente, quando houve o óbito, independentemente do tempo de vida que essa pessoa teve. Então, se é uma criança que viveu alguns minutos, ela vai receber a declaração de nascido vivo e, em seguida, a declaração de óbito. Mas, e o óbito fetal? Quais são as condições em que nós devemos preencher o documento? É quando essa criança nasce com um peso maior ou igual a 500 gramas, ou um comprimento maior ou igual a 25 centímetros, ou uma idade gestacional maior ou igual a 20 semanas. O fato da criança não preencher nenhum desses critérios não justifica que o médico não pergunte à família se existe o desejo de fazer o sepultamento do feto. Aí é facultativa a elaboração do documento.
Na peça anatômica, obviamente, nós não teremos o formulário de declaração de óbito, mas sim só um relatório circunstanciado sobre o procedimento cirúrgico e, consequentemente, o destino daquela peça. Quem deve preencher a DO? A pergunta eu vou dizer para vocês, a resposta, desculpa, é depende. Depende do quê? Do qual é a causa básica da morte. A morte ela pode ser uma causa natural e não natural. Não natural nós consideramos como externa, que podem ser mortes violentas, pode ser morte em via pública, morte de causa inesperada, absolutamente súbita, inesperada, ou pessoa não identificada. Então, na morte natural, vamos começar na morte natural, nós temos duas condições, com ou sem assistência. Se tem assistência, o médico acompanhou a finitude, e aqui a gente vai pensar que pode ser um equívoco que alguns cometam, que é quando o paciente, na fase terminal de seu processo de vida, ele vai realmente ser assistido. E não é só no momento do óbito que isso vai ser considerado. Tendo isso, pode ser um médico que acompanha o paciente, o diarista, o médico assistente, ou o plantonista, desde que esse tenha toda a documentação que possa subsidiar, sim, com segurança, que a morte é natural, sabidamente natural. Ou o médico da família. Quando a morte é sem assistência, nós temos duas condições. Uma condição que vai ser o encaminhamento ao serviço de verificação de óbito. Aqui em São Paulo, nós preenchemos a GEC, que é a Guia de Encaminhamento de Cadáver, onde a gente tem a opção de colocar IML e SVO, e cabe ao delegado fazer o destino do cadáver. Ou na localidade sem SVO. Não pode ir por ML, mesmo que tenha esse serviço, mas qualquer médico pode ser, sim, designado pela autoridade policial ou judicial para proceder com o documento. Na outra condição de causa natural, que é uma situação que não deve esquecer, que é a morte metatraumática. O que é a morte metatraumática? A causa básica da morte ela é externa, mas existe um interstício de tempo prolongado entre este fato e a morte, e que a pessoa, obviamente, vai sempre ter uma morte terminal natural. E existe nexo entre a terminalidade e a causa básica. Exemplo, o sujeito leva um tiro, um projétil, e fica com uma lesão medular. Dessa lesão medular, ele vai evoluir para uma paraplegia. Depois de 5 anos, por conta da imobilização, ele faz uma úlcera de pressão, a qual infecta e ele vai evoluir a óbito devido a uma septicemia. Neste caso, esse cadáver não pode receber a declaração de óbito pelo médico assistente. Tem que ser encaminhado ao Instituto Médico Legal, porque a causa básica da morte dele é uma doença de causa externa. Preenche-se a GEC, encaminha ao IML, mas isso quem faz na realidade é o delegado. Causa de morte natural aqui a gente tem também é pessoa não identificada. Nenhum médico assistente pode preencher um documento sem a identificação da pessoa. Ele deve solicitar à autoridade policial que faça a identificação. Caso não seja permitido, essa pessoa tem que ser encaminhada ao Instituto Médico Legal, que é o único instituto capaz de determinar a identificação humana. Na morte violenta, ou causa externa, pode ser violenta ou não, que é acidente de qualquer natureza, homicídio, suicídio, morte suspeita, a localidade com IML será um médico legista que vai fazer, depois da autópsia, a formulação do documento. Quando não tem IML, qualquer médico pode ser designado pela autoridade policial e judicial para proceder a realização do exame externo do cadáver e também a formulação da declaração de óbito. Como que é o fluxo desse documento? Esse documento ele é composto por 9 blocos, sendo que nós, médicos, não podemos preencher o 8º, que é do cartório. Todos os outros campos são nossos. Nós não podemos deixar nenhum banco, nenhum aberto. Mas eu não poderia deixar de citar o Oscar Freire, que é o nome que nós temos no Instituto, lá do Hospital da Faculdade de Medicina, o Instituto Oscar Freire, que foi o primeiro médico legista aqui de São Paulo, em que ele vai falar, em 1919, da necessidade de que esse documento tenha um destino, que seria o destino também para que ele ficasse, desse andamento ao processo de certificação do óbito e também um documento que servisse de estatística para isso.
esse formulário, ele é composto por 3 vias, autocopiativas e pré-datadas, de cores diferentes, que têm destinos diferentes. Aqui eu vou dar um exemplo de uma morte no hospital, uma morte sabidamente natural. A primeira via fica temporariamente no serviço médico, que será recolhida mais tarde pela Secretaria Municipal ou na Secretaria Estadual, se for Distrito Federal. A segunda via, que é a amarela, é entregue à família, para que ela dê início a todo o processo de certificação de óbito e também do sepultamento. E a quarta via, que é a rosa, ela fica junto com o prontuário do paciente. Mais uma vez, aqui está o bloco 5, onde nós fazemos a atestação, e esta é aqui em São Paulo o layout da nossa guia de encaminhamento de cadáver, onde a gente coloca nesse campo 6 e 7 as informações importantes para que o médico patologista do SVO ou o médico legista do IML possam subsidiar-se para fazer uma identificação melhor da causa da morte da pessoa. Quais os cuidados que a gente deve ter? Claro, são vários, né? Nós não podemos utilizar formulários que não são nossos. Nós não podemos subtrair esse formulário de instituições públicas para servir para a ação particular. Nós não podemos rasurar. Quando for uma rasura absolutamente impossível de ser refeita, a gente tem que cumprir as normas técnicas de correção de rasura. Nós não podemos usar abreviações ou siglas. Nunca deixem nenhum campo em branco. O único bloco que nós não vamos fazer é o 8º, que isso é a critério do cartório. Quando nós não temos a informação, nós não podemos deixar aquilo em branco, nós devemos escrever ignorado. A escrita deve ser legível com tinta preta ou azul. Não descarte o formulário. Se você errou, não pode jogar fora o formulário nem rasgar. Você simplesmente anula e coloca junto com as demais folhas, porque ele é alto, ele é pré-numerado e ele tem que ser recolhido nessa sequência. Não deixe linhas em brancos. A causa básica da morte é sempre a última linha escrita, não necessariamente é a linha D. Na ausência de intermediárias, a causa básica da morte ela sobe para a linha B. Fica a linha B como a causa básica da morte e a causa terminal na linha A. Portanto, a linha C e a linha D devem ser anuladas. A causa básica, como eu falei, é sempre a linha escrita e não preencher o campo da CID. Essa é uma outra situação que depois a gente pode discutir. Não assinar nenhum documento em branco, muito menos a declaração de óbito. Não cobrar pela declaração, a gente cobra pelo seu ato médico e não pelo documento. A identificação do médico tem que ser a mais legível possível e manter uma sequência fisiopatológica dos eventos, que vai desde a causa básica, passando pelas intermediárias e culminando com a terminal. Do lado, a gente tem que colocar a estimativa de tempo, mesmo que essa estimativa não seja absolutamente certa. Essa informação ela realmente é um tempo estimado. E nunca usar esses termos vagos que nós chamamos de garbage code, tipo parada cardíaca, parada cardiorrespiratória, insuficiência de múltiplos órgãos, choque, hemorragia, queda, acidente, entre outros. Um cuidado também que nós devemos ter é que algumas instituições elas não querem fornecer a documentação quando o óbito aconteceu, a internação ela foi inferior a 24 ou 48 horas. Isso é um equívoco. Desde que se saiba do que a pessoa morreu, existe certeza de que foi uma morte de causa natural, sabidamente natural, os médicos que assistiram esse paciente têm, sim, a possibilidade e a responsabilidade de preencherem. Outra coisa que a gente sempre tem que ter certeza, que eu falei, são 3 vias autocopiativas. Se a gente não tomar cuidado, a linha rosa ela fica absolutamente ilegível e que não vai servir para o seu propósito. Uma vez o médico preencheu a declaração de óbito, todas as informações contidas nesse documento devem estar transcritas no prontuário do paciente também.
Então, não isenta o médico de a responsabilidade de completar seu prontuário. Outra situação que a gente pode ter como confusão é quando a criança morre após algumas horas. Então, a gente costuma colocar que é do 0 dia, a idade inferior a 1 dia, quando não acontece no primeiro dia, no segundo dia, 1 dia ou idade de 1 dia, no terceiro dia, dia 2 ou idade de 2 dias. Até 28 dias completos de idade, a gente vai colocar sempre em dias. Então, eu queria agradecer vocês, mas antes de encerrar, eu queria fazer um convite para que vocês participem do 7º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica, que vai acontecer na cidade do Rio de Janeiro, em setembro. Então, quero agradecer a todos pela paciência. Muito obrigada. A doutora Carmen terminou 45 segundos antes do tempo. Parabéns à doutora Carmen pela capacidade de síntese e de condução do tema com toda a amplitude que ele tem. Vamos dar sequência, chamando para o púlpito a doutora Vivian Paula Lucianella Spina, que vai falar sobre o tema perícias cíveis e avaliação de dano corporal. Doutora, desculpa. Doutora Vivian. Aqui já entrou aqui é para frente ou para trás e aqui eu mudei já. 20 minutos. Olá, bom dia a todos. É um grande prazer estar nesse evento. Parabenizo a comissão organizadora, agradeço o convite, saúdo os colegas da mesa, professor José Fran, doutora Carmen, doutor João Sampaio, aos colegas médicos, jovens médicos e futuros médicos que estão nos assistindo, ao meu colega também do Instituto Médico Legal, o doutor Fábio Panza, aqui, excelente perito, também está aqui nos prestigiando. Então, é um prazer, deixo aqui o meu currículo para quem tiver interesse em saber de onde que eu vim, né? Eu sou mestre em Ciências pela Unifesp, sou pós-graduada e especialista em Medicina Legal e Perícias Médicas, fiz pós-graduação pela Universidade de Coimbra em Avaliação do Dano Corporal, faço parte do Comitê Científico da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas e atualmente atuo como perita judicial, né, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e de Pernambuco. Trabalhei também no IMESC por muitos anos. Então, a gente sempre tem que trazer e referendar a nossa casa, né? Hoje, a casa que me acolhe é a casa que é coordenada pela doutora Carmen e o doutor Ivan Miziara. Aqui é o Instituto Oscar Freire, a sede da Medicina Legal e Perícias Médicas da Universidade de São Paulo, onde tem a primeira residência médica de Medicina Legal e Perícias Médicas. E a segunda residência, a Universidade Federal do Ceará, coordenada pelo nosso professor Renato Evandro Moreira Filho. Então, o que é a especialidade de Medicina Legal, né? É uma especialidade médica, como a cardiologia ou a pediatria. Então, a gente é uma especialidade médica. Desde 2011, muita gente desconhece, acredita que, às vezes, a gente faz um curso no Instagram e a gente vira perito, ou qualquer médico pode ser perito. Tem uma formação específica, né? Então, tem a residência médica, tem o título de especialista conferido ao médico que presta a prova depois de 6 anos ininterruptos de atuação. Então, para a gente valorizar a nossa formação na residência médica, ou cursos de pós-graduação, cursos, né, de boa formação em Medicina Legal e Perícia Médica, como tem na USP, na Santa Casa, em outros lugares também. É uma especialidade, a gente pode ser sócio da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas, que o nosso presidente, o professor José Fran, está aqui. Mesmo que você não seja um especialista, você pode se associar para assistir às aulas, para participar dos eventos, inclusive dos congressos, né? Então, eu coloco a medicina legal como uma especialidade também que necessita de um estudo profundo, assim como a neurocirurgia e a cardiologia. Tá? É um longo caminho que a gente tem que trilhar para poder chegar lá. E o que é medicina legal e perícia médica? Temos peritos aqui no nosso auditório hoje. Quem é perito ou trabalha na medicina legal, pode levantar a mão, por favor? 2, 3, 4 colegas. Então, muitas pessoas querem conhecer essa especialidade. O que vem nessa cabeça quando você fala, eu me apresento para alguém e falo assim, eu sou especialista em medicina legal e perícia médica. O que a pessoa pensa que eu sou? Porque se eu falo que eu sou cardiologista, o pessoal já sabe o que eu faço, ou ginecologista, né? Mas se eu falo, eu sou especialista em medicina legal, o que você acha que as pessoas vão visualizar logo a seguir? Né? Vão lembrar desse seriado, né? Crime Scene Investigation, né? Então, a gente vai ver uma cena de um crime, é isso? Eu não sou médico legista. Eu não tenho formação de legista, mas eu sou perita.
Então, esse conceito que a gente tem, que a perícia médica está vinculada, né, à autópsia, à necrópsia, ao ML, ao SVO, é uma visão equivocada. Existem outras áreas da perícia médica, como o professor José falou, que a gente atua. Então, eu gosto dessa definição do Alfredo Peixoto, que fala que a aplicação dos conhecimentos médicos, científicos, técnicos, né, aos mistres da justiça. Então, o médico perito está a serviço da justiça. Então, coloco as figuras importantes que vocês certamente já ouviram falar, né, o professor Oscar Freire, Flamínio Fávero e o nosso, né, Genival Veloso de França, que está vivo, mora na Paraíba atualmente, com 90 anos. E a gente tem que falar dos ícones da atualidade também, né? Trago o professor Renato Evandro Moreira Filho, que é coordenador da residência médica pela Universidade Federal do Ceará, né? A professora Carmen, que é a coordenadora da residência da USP, o professor Ivan Miziera, que é o chefe catedrático, né, da cadeira de Medicina Legal da USP, e o nosso presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal, o professor Josefran Berto Freire. Então, a medicina legal tem várias áreas de atuação: a penal, a civil, a administrativa, a securitária, a previdenciária e a trabalhista. Então, na área criminal, realmente, a gente pensa no CSI, está correto, a gente vai identificar uma lesão corporal, uma morte violenta, vai caracterizar se aquilo foi um homicídio, um suicídio, se houve estupro. Se há um incidente de insanidade mental, se aquela pessoa é imputável ou inimputável para poder ser condenada por um crime, ou se houve cessação da sua periculosidade. Tudo isso vai ensejar uma perícia médica, tá? Na área criminal. Tanto na esfera de inquérito policial ou na esfera judicial. A gente tem as perícias administrativas. Quem prestou um concurso público para trabalhar na prefeitura, né, ou no estado, tem um regime próprio. Então, se você faltar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai ter que passar numa perícia pelo médico daquele instituto. Aqui em São Paulo, a gente tem o DPME, né, o Departamento de Perícias Médicas dos Servidores do Estado de São Paulo. Então, os professores, que são concursados do estado, os médicos, vão passar por uma perícia administrativa para deferir ou indeferir uma licença médica, né, fazer uma readaptação funcional, uma aposentadoria, ou mesmo caracterizar se aquela pessoa é uma pessoa com deficiência, ou seja, um concurso público para ingresso em lei de cotas vai ter que passar por uma perícia médica também. E um seguro, né? Quem de vocês tem um seguro de vida, né? Ou um seguro de acidentes pessoais, ou um seguro por doenças graves, ou por diárias de incapacidade? Então, eventualmente, se vocês sofrerem um acidente, tiver uma incapacidade, uma invalidez, vai ter que ter uma perícia administrativa, ou mesmo judicial, para você poder receber esse seguro, tá? Previdenciária, né? O INSS está de greve, não está de greve, os peritos federais, né? Vai ter concurso para perícia federal, são peritos que deferem benefícios por incapacidade, seja temporária ou permanente, a famosa aposentadoria por invalidez, benefícios assistenciais, o BCP-LOAS para pessoa com deficiência ou para pessoa idosa, a isenção de imposto de renda, o resgate de fundo de garantia em caso de doenças graves. Então, tudo isso é perícia médica. E trabalhista, né, quem vai trabalhar nas varas do trabalho. Então, o trabalhador que teve um acidente, o trabalho teve uma amputação de um dedo, ou tem aquelas lerdortes, né, vai abrir uma CAT. Então, isso também vai ensejar uma perícia trabalhista. E civil, que é a parte que eu vim falar hoje. Quais são as perícias cíveis, né? Qual que é o maior medo do médico? Ser processado por erro médico? Então, é uma perícia cível, né? Danos associados aos cuidados de saúde, o dano corporal, uma perícia de interdição, eventualmente alguém da família tem alguém com um prejuízo cognitivo importante, que teve que interditar o seu familiar, então uma perícia de interdição. Uma obrigação de fazer com pedido de tratamento médico, ou uma de medicação de alto custo, a gente vê nos jornais toda vez, né? Medicação milionária relacionada. Quem vai dizer que se precisa ou não precisa daquela medicação? O perito. Então, o perito ele está a serviço da justiça. Ele que vai atuar para poder que a justiça social seja feita, através da produção da prova técnica médico-pericial. E a gente fala que o médico, o perito, ele tem que conhecer um pouco mais, além da medicina, ele tem que conhecer um pouquinho do direito. Temos que ser médicos e advogados? Não, mas temos que conhecer que a gente vai ter que passar por uma intersecção, por uma ponte do juridiquês, né, dos termos jurídicos. A gente vai ter que lidar com advogados, com promotores, com juízes, com desembargadores, tá? Então, a gente vai ter que conhecer um pouquinho do direito.
E da lei também. Todo mundo sabe a lei? Alguma, né? Alguma coisa a gente sabe. A gente vai ter que se aprofundar em algumas coisas específicas da lei, né? Saber o que é Código Penal, Código de Processo Penal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Proteção e Defesa do Consumidor, CLT, NRs, circulares da SUSEP. Aí foi para trás. Responsabilidade civil subjetiva objetiva, teoria da perda de uma chance, culpa, dolo eventual, obrigação de meio e de resultado. Então, a cirurgia plástica é uma obrigação de meio ou de resultado? O médico está comprometido a deixar a pessoa mais bonita? A dermatologia também é uma obrigação de meio e de resultado. Eu estou sendo processada, né, porque eu prometi ao meu paciente que ele ia ficar mais bonito. Como que o juiz vê isso? Né? E a gente tem o perito e o assistente técnico. O perito é nomeado pelo juiz e o assistente técnico é indicado pelas partes. Então, você está sendo processado, você pode ir a um assistente técnico para te ajudar a te defender. E assim como os hospitais, os operadores de saúde também podem. Então, a perícia civil, eu separei 3 grandes ramos de atuação da perícia civil, que é o dano pessoal, os danos associados aos cuidados de saúde, também chamado de, entre aspas, erro médico, e obrigação de fazer e pedido de tratamentos médicos. Então, a gente sempre fala que o dano pessoal é ad persona, é específico, é personalíssimo. Cada indivíduo tem uma perspectiva de vida, tem uma condição sociocultural, de formação, de contexto, que o perito vai ter que olhar de forma diferenciada. Então, não é igual a todo mundo, né? Então, pode ser numa criança, pode ser num idoso, pode ser num adulto jovem, homem, ou numa mulher. Então, a gente vai ter que avaliar de forma bem peculiar essa avaliação do dano nessa pessoa, né? Como que era a condição anterior dessa pessoa? Qual era o seu contexto, o seu perfil biofísico? E a gente vai ter que determinar parâmetros de avaliação do dano, sejam temporários, permanentes, e mensurar o dano corporal através de tabelas. Então, vou trazer para vocês, para quem é da minha época, né? O pessoal mais jovem talvez não lembre dessa figura, né? O nosso super-homem, o primeiro super-homem a doutora Carmen certamente conheceu. Não? Então, é da minha época mesmo. O super-homem, o que aconteceu com o super-homem? Vocês lembram o que aconteceu com o super-homem? Uma pessoa infalível, imbatível, a pessoa que ia salvar o mundo, né? O que aconteceu, né? O ator, o Christopher Reeve, né? Ele sofreu um acidente, ele estava num cavalo, ele caiu e ficou tetraplégico, inclusive necessitando de assistência ventilatória, né? Então, o homem de aço, hoje, né, hoje não mais porque ele já faleceu, mas ficou com um dano pessoal importantíssimo, né? Então, e a perícia médica vai ajudar, né, a restituir alguma capacidade restante daquele indivíduo. Eu trago para vocês alguma coisa também que ficou no noticiário em 2019, o massacre da escola de Suzano, não sei se vocês lembram, que foi 2 ex-alunos entraram na escola e foram atirando nos alunos e nos funcionários, né? Morreram 5 crianças e 2 professores. E outras crianças ficaram machucadas, ficaram com sequelas. E o IMESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo, que é uma autarquia vinculada à Secretaria da Justiça, que inclusive o doutor Fábio foi diretor durante muito tempo, que faz 45 mil perícias por ano, temos 120 peritos. Ele foi designado uma equipe multidisciplinar para fazer a avaliação do dano corporal nos sobreviventes, para que eles pudessem ter uma indenização, né? Então, a gente foi lá avaliar essas crianças. Olha o Fábio lá sentado. E eu estava um pouquinho mais nova, né? Então, isso mostra a equipe multidisciplinar que foi avaliar essas crianças. Então, o nosso papel na sociedade é muito relevante, é muito importante. Vocês viram que até agora eu não falei nada do ML, nada de legista, né? Não quero desfavorecer os nossos colegas legistas que estão aqui, mas puxando a sardinha um pouco para o meu lado. Então, o que o dano pessoal? A gente vai fazer a avaliação do dano, é feita de acordo com as consequências das lesões para a saúde do ofendido e a repercussão na sua vida diária, social e profissional. Auxilia o direito na reparação justa dos danos. Então, o papel da perícia médica na sociedade. Então, eu falei que a gente tem que entender um pouquinho de lei, então trouxe só 2 artigos do Código Civil para a gente entender. A gente precisa conhecer o Código inteiro? Não, a gente precisa entender que lei que está vinculando a nossa atividade pericial. Então, na avaliação do dano, tem 2 artigos específicos do Código Civil, que é o artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Tá? Aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Então, na lei, aonde que está escrito que eu tenho que reparar o dano a outra pessoa? Então, se eu atropelar alguém, né, se eu causar um dano a alguém, aonde está descrito no Código Civil que eu tenho que reparar esse dano? Está aqui, nesses 2 artigos. Tá? E no processo judicial civil, a gente tem vários atores que participam, né? O requerente ou o autor, né? A pessoa que está processando, o requerido ou réu, a pessoa que está sendo processada, o Ministério Público, por vezes, o juiz, o perito, o assistente técnico, onde há um pedido de indenização por danos, que pode ser dano moral, dano material, dano existencial, dano estético e assim por diante. Então, na avaliação do dano corporal, o médico perito vai ter que responder algumas perguntas. Quais são elas? Né? Houve dano corporal? Anexo causal entre o dano e o evento traumático? Então, a pessoa foi atropelada, aquela lesão é do atropelamento? Quanto tempo houve de convalescência? Ficou 90 dias acamado? Usou cadeira de rodas? Ficou 1 ano sem trabalhar? Então, qual foi o período de convalescência daquele dano? Há uma incapacidade laboral para a sua atividade habitual? Né? Um cirurgião que amputou 2 dedos da sua mão dominante, ele está incapaz para ser cirurgião, mas ele é capaz para atuar em outras atividades médicas? Houve uma repercussão na atividade estudantil? Você é estudante, está fazendo pós-graduação, está na residência médica, teve que se afastar da sua residência médica? Imagine o seu transtorno. Atividades de vida diária, né? Você precisa de alguém para auxiliar você a tomar banho, para escovar os dentes, para se alimentar. Você precisa de tratamentos contínuos, agora eu tenho que fazer fisioterapia para o resto da vida, eu tenho que tomar medicação, eu preciso de uma adaptação na minha casa, e assim por diante. Então, o dano, ele pode evoluir, uma fratura da perna, por exemplo, pode ser que se consolide e você fique sem nenhuma sequela. Então, restituto ad íntegro. Então, o dano corporal teve danos temporários e você evoluiu para a cura. Ou não, você evoluiu para um quadro sequelar. 5 minutos. A gente vai ter que identificar se o nosso periciado tem um estado anterior. Não, essa pessoa era diabética, tinha uma sequela de poliomielite, é hipertensa. Então, qual era o estado anterior desse nosso periciado? Outra diferença, a gente não chama de paciente, a gente chama de periciado ou periciada. Né? A gente vai determinar se os danos temporários, os danos permanentes e a data da cura ou da consolidação. A gente vai classificar os danos, né, dos danos temporários e danos permanentes, em déficit funcional temporário, repercussão temporária na atividade profissional, quantum dolores, déficit funcional permanente, repercussão na atividade profissional, dano estético permanente, repercussão na atividade sexual, repercussão nas atividades desportivas de lazer. Quantum dolores. O perito vai avaliar o quanto de sofrimento que o periciado teve? Ele vai dizer para o juiz o quanto que aquela pessoa sofreu através de critérios técnicos específicos, né? Então, o sofrimento físico e psíquico vivenciado à época de danos temporários. Então, eu vou deixar um exemplo aqui. O quantum dolores dessas lesões são diversas, né? A gente pode dizer que nessa figura do meio, o quantum dolores é menor do que essa última figura da sua esquerda. Né? Então, o médico tem condições de dizer para o juiz ou para a autoridade requisitante o quanto de dor aquela pessoa teve à época dos danos temporários. Não é mensuração de dor crônica, tá? Dor crônica é uma sequela. Estou falando a dor que sentiu à época de danos temporários. E a gente vai apurar o percentual do dano. Então, se a pessoa amputou o braço e ela tem um seguro, quantos % do seguro, do valor segurado, ela tem direito? Então, quanto que vale a amputação da mão, a perda da visão de um olho, né? A amputação do pé, a surdez unilateral, a perda da voz e assim por diante. Então, a gente tem baremas, que a gente fala tabelas, né? Francesa, espanhola, portuguesa, europeia, americana, e a gente tem as nossas tabelas aqui do Brasil, que é a tabela da SUSEP e a tabela do EPVAT, aqui embaixo, não está passando. Essas duas aqui, que atualmente estão revogadas, mas são as tabelas securitárias que a gente tem no Brasil. Trago um pedacinho aqui da tabela da SUSEP, só para vocês verem como que ela é. Então, se você tiver um seguro que contemple essa tabela, vai dizer, né, o quanto 30% do seguro, do valor segurado, você vai ter direito se tiver um dano por perda da visão de um olho. E assim por diante. Tá? A gente vai falar sobre CIF. CIF e perícia tem tudo a ver? Tem tudo a ver. CIF é para a medicina como um todo, né? Então, a gente vai dizer sobre funcionalidade, não só sobre lesão e doença, mas qual a repercussão daquela lesão e doença no indivíduo como um todo, como repercute na vida dele, né? Nos domínios da vida, seja na aprendizagem, na comunicação, na sua mobilidade, no seu autocuidado, na sua vida doméstica, nas suas relações interpessoais,
nas principais áreas da vida, na sua vida comunitária, social e cívica. Então, a gente tem aqui numa imagem uma pessoa que tem sequelas semelhantes, mas com participação completamente diferente, a depender de produtos de tecnologia que vão permitir uma pessoa a participar mais ou menos da sociedade. Então, é isso que a gente vai aplicar a CIF na avaliação do dano corporal. A gente também vai falar sobre dano estético, né? Então, a pessoa fez um procedimento estético e ficou com um dano, né? Um enfeiamento, né? Uma alteração da irregularidade física, corporal permanente, que pressupõe a fealdade. Então, se você fez um procedimento estético e ficou mais bonito, não é dano estético. Ou ficou menos feio também. Estou me cobrando no horário, 1 minuto e 22. Então, aqui eu trago para vocês várias cicatrizes que mostram que, às vezes, a paciente vai processar o médico porque ficou com uma cicatriz desse jeito, né? Então, houve um dano estético, mas era um dano previsível, evitável, ou tem relação ao comportamento biológico da própria paciente ou da periciada que determinou essa cicatriz. Ou foi um erro técnico no procedimento cirúrgico, né? A gente vai avaliar sobre capacidade de trabalho, né? Então, a amputação do 5º dedo da mão pode ter uma repercussão diferente num pianista e num pedreiro, né? Qual a repercussão na atividade laboral habitual? A repercussão daquele dano na atividade sexual, uma paralisia facial, né, do nervo facial, vai determinar um prejuízo na atividade sexual do periciado? Com certeza. A repercussão nas atividades desportivas de lazer, a necessidade de dependências, adaptações, cadeiras de rodas, medicações e assim por diante. Eu quero falar um pouquinho sobre danos associados aos cuidados de saúde, o famoso erro médico. Então, a gente tem, né, médico é condenado por resultado errado em exame de sífilis. Mulher tem o útero retirado por engano numa cirurgia de vesícula. Paciente... Conclua. Acabou? Tempo esgotado. Conclua. Posso só terminar esse slide? Sim. Então, tá bom. Só para a gente falar dos danos associados aos cuidados de saúde, para a gente falar de pacientes que diz ter sido operada por joelho errado. Justiça condena o hospital a pagar 150 mil de indenizações por erro médico. Então, trago aqui, são notícias, né, de veículos de informação da mídia para dizer a repercussão. E quem que vai avaliar se houve ou não falha técnica, né, seja do médico, do auxiliar de enfermagem, ou de todos os outros profissionais que estão relacionados à assistência ao paciente, é o médico perito. Então, vou passar para o último slide, só para me agradecer a todo mundo. Aqui só para falar também, calma aí. Remédio mais caro do mundo, que custa 7,6 milhões, é aplicado a bebês com doença rara. Então, quem vai determinar se aquele bebê precisa ou não precisa da medicação, o médico perito, tá bom? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Agradeço muito. Desculpa o horário. Obrigado, Lívia. Vamos dar sequência e chamar o Dr. João Sampaio de Almeida Prado para nos falar sobre noções de psicopatologia forense. E seu currículo já foi lido, João, com a palavra. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades presentes e o faço no nome do professor doutor José Framberto Freire, nosso presidente. Afinal de contas, estamos numa mesa de medicina legal e perícias médicas. Cumprimentar os meus pares, doutora Vívia, Carmen, Fábio, né? Cumprimentar o nosso apoio técnico em nome da Adriele, sem ela não seria possível, e cumprimentar o futuro em nome da estudante Yasmin Garcia Skriptlit, tá? Nossa nova associada acadêmica da Associação Paulista de Medicina,
tá? Está aí com o pai, que é intensivista, e veio nos dar esse apoio. As minhas aulas costumam ser conceituais, tá? Então, para vocês terem uma pequena ideia da minha apresentação, tá? Está aqui um breve mini currículo, tá? E eu gosto de aulas conceituais, tá? E costumo dizer, já vou passar um conceito importante para vocês, tá? São os conceitos que nos permitem raciocinar dentro da realidade. Outro conceito que é muito importante: toda a evolução da sociedade se deu por outorga, nunca por demanda. Se o Edison estivesse esperando o pessoal fazer passeata na porta da casa dele, pedindo para ele inventar a lâmpada, nós estaríamos aqui à luz de velas. E outro conceito: toda evolução possível é por herança. Se eu não tivesse herdado o conhecimento dos meus antepassados, eu estaria provavelmente em casa ainda pensando como é que eu ia inventar alguma coisa para fazer o meu carro rodar, né? Teria que inventar a roda, tá? Então, são conceitos que são importantes. Eu sou um dos criadores da nova especialidade e coordenei o primeiro curso formal da especialidade. E eu abri o curso já dizendo o seguinte, que eu estava trazendo a psiquiatria forense de volta para as asas, para debaixo das asas da velha mãe, a medicina legal. Tá? Esse é um movimento perfeitamente natural. É normal isto na sociedade. Quando alguém faz alguma coisa que começa a dar certo, logo começam a tentar imitar. E vai juntar gente que não sabe fazer. E o nível vai cair. Então, nós precisamos desses movimentos. A psiquiatria forense cresceu de forma enorme quando se afastou da medicina legal. Mas hoje ela está contaminada e precisa voltar. As pessoas, muitas vezes, não têm experiência no campo, tá? Pensam que vão fazer uma avaliação de capacidade através de um teste gabaritado que qualquer um vê no Google. Não vai funcionar, e ela não percebe que ela está pedindo, pelo amor de Deus, para ser empregada do computador. Porque se for para tirar conclusões baseadas em testes gabaritados, o computador faz isso mais rápido que a gente. O perito precisa estudar, precisa conhecer, precisa ter noções de psicopatologia. Vamos lá. Bom, se tem alguém na plateia que já teve a experiência rara de namorar, tem uma ideia do que eu estou falando aqui, né? Sabe? E também tem uma ideia disso aqui. Um mestre costuma dizer o seguinte: juntou dois, deu problema. Então começa a ter conflito. E aí, a sociedade vai resolver o conflito como? Primeiro tenta a autogestão. O mais forte sempre vencia. A composição. As pessoas não se entendiam. Esse slide eu gosto muito, tá? E eu tenho usado ele em aulas minhas já há uns 10 anos, e até agora eu não consegui entender se são 4 ou se são 3. Mas tem uma coisa que para mim ficou muito claro: nenhum dos dois está delirando. Isto dá para perceber claramente. Bom, aí surgiu a necessidade do juiz, né? De um terceiro, sabe, que fosse decidir o conflito, tá? E começou o direito moderno com o nosso Hammurabi. Com olho por olho, dente por dente, se inicia o preceito básico do juiz: dar a cada um o que tem direito, nem mais e nem menos. Isso é uma utopia, claro. Mas as utopias são assim: se a gente não tentar, vai ser muito pior. Nós nunca vamos conseguir isso com perfeição, mas estamos trabalhando. Aqui o parágrafo 278 do Código de Hammurabi, que diz o seguinte:
que se um cidadão comprasse um escravo e no período de um mês se percebesse que ele tinha epilepsia, ele podia reconduzir ele ao cara que vendeu e ter a prata de volta. Então, nós já temos aqui, no meu entender, a primeira notícia da história sobre psicopatologia. Tá? E aqui, sabe, para saber se o cara tinha ou não epilepsia, tem que ter um perito examinando. Tá? Também, temos aí uma das bases, tá, do Código de Defesa do Consumidor. Né? Eu tenho uma amiga, como eu sou tímido, eu não vou, e recatado, eu não vou dar, só vou dar as iniciais dela. Tá? As iniciais eram Ada Pellegrini Reinhold. A Ada, além do mau gosto em pegar o Mazola, que era o hobby da vida dela, para a gente comer churrasco nas churrascarias por aí, fundou uma coisa chamada IDEC. E quando eu vejo esse parágrafo, eu fui pensando, mas será que a Ada já conversava com a Murabi naquela época? Né? Sabe? É que, na realidade, não houve muitas grandes revoluções. A maior revolução que houve nos últimos tempos foi quando, um maluco, do qual eu me considero herdeiro, há 10 mil anos atrás conseguiu plantar o trigo. E aí nós começamos, pela primeira vez, a armazenar alimento fora do corpo. Não tínhamos alimento de uma forma geral, mas saímos da era dos caçadores e passamos por uma revolução social. Hoje eu posso armazenar fora do corpo o alimento que eu quiser, porque eu tenho geladeira, tenho freezer. É isso que me permite, aos 73 anos, ter um ICM de 19 e tomar cerveja todo dia. Graças a esse maluco que há 10 mil anos começou essa revolução. Só que aí, nós passamos a armazenar fora do corpo hidrocarboneto. Eu também sou nutrólogo, tenho título de especialista em nutrologia. O cérebro só tira calorias de hidrocarboneto. Então, nós tivemos uma grande revolução. Passamos a alimentar menos músculo e alimentar mais neurônios. E aí começou a se desenvolver toda uma sociedade com essas características que nós temos. Então surge a necessidade de um terceiro e o juiz de direito, que é treinado para fazer juízo de valores. Mas ele necessita de embasamento técnico. Sabe? Não existe, veja, nós vivemos num mundo muito complexo. O conhecimento cresceu demais. Tá? E nós precisamos interagir. Nós não estamos mais na época do faz-tudo. Nós estamos na época do colegiado. O juiz, ele é treinado e capacitado para julgar, mas ele precisa dos especialistas para dar informações específicas. Esse aqui é chamado o decálogo do perito. Tá? Se o perito seguir isto aqui, lembrando, não se esqueça que as aparências enganam. Outro dia nós estávamos fazendo uma junta no TJ, e o camarada, porque nós estávamos examinando, disse que o médico tinha receitado 100 miligramas de alguma coisa, mas ele, por segurança, tomava só 50. Aí eu falei para os colegas, está vendo? Se ele consegue mentir para o médico dele, ele não vai mentir para nós, que estamos aqui como peritos, que ele tem um interesse que a gente adote e dê um parecer. Tá? As aparências enganam, as regras, toda regra tem exceção, isso é importantíssimo. Nós não podemos fazer perícia por probabilidade, sabe? São indivíduos que vão ser avaliados. Bom, então, já que nós estamos no Congresso Médico, vamos falar um pouquinho de medicina. Tá? Esse é o cara mais velho, porque a gente conhece, pelo menos eu. Tá? Só que na época dele, o médico era filho de médico, não podia ser diferente, tá? Era nobre e esse cara foi proclamado Deus. Tá? Aí surgiu o Hipócrates, que é o pai da medicina moderna, porque ele dizia o seguinte: qualquer pessoa de qualquer origem pode ser médica, desde que aprendam e cumpram o juramento. Eu costumo dizer o seguinte: o tratamento médico é um tripé: competência técnica, competência ética, que é cumprir o juramento, e o relacionamento médico-paciente, porque se o paciente quiser estragar, você pode fazer a melhor coisa do mundo para ele. Ele estraga.
Tem que ter isso, aderência. Mas o Hipócrates já cria essa relação e no próprio juramento de Hipócrates começa dizendo o quê? Juro considerar a meus mestres como a meus pais. É o conceito crístico de amor que os gregos chamavam de ágape, tá? Ama o próximo como a ti mesmo. É o amor entre pessoas e a família de escolha. Surge a moderna psiquiatria e a psicologia forense. Paulo Záquia lança as bases da psiquiatria forense e, consequentemente, da psicologia forense, isto, na sua obra lançada em 1641. Medicina legal, conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos dedicado a servir ao direito. Esta é a definição de Hermes Rodrigues de Alcântara. Miri Lopes, tá? Aqui nós estamos na psicologia forense, seus objetivos são os mesmos, diferem na prática clínica. Não tratam a pessoa e, sim como auxiliares de justiça, tratam a sociedade. Quando eu sou perito, o meu paciente é a sociedade. Sua função é fazer diagnóstico e prognóstico. O principal objetivo da psicologia forense é avaliar se o pericial tem condições psíquicas para a prática dos atos civil, da vida civil. Seja no sentido construtivo, realizando o negócio, vendendo, comprando, etc., ou no destrutivo, cometendo crimes. São os grandes focos: interdição, anulação de negócio, incluindo testamentos e periculosidade. Eu costumo falar que são objetos de interdição o psicótico específico e o psicótico senil ou pleno. Tá? Esse exemplo eu costumo dar na minha tradicional aula sobre interdição, fala o seguinte: todos nós, a mente da criança, ela não tem nenhuma organização. Todos nós nascemos psicóticos plenos e vamos morrer psicóticos plenos se alguma doença não nos matar antes da senilidade. Voltando, é uma característica moral importantíssima da civilização dos plantadores de trigo, que é o crédito afetivo entre as gerações. Eu, adulto rígido, protejo uma criança indefesa. Ela vai me devolver esse amor me protegendo quando eu me tornar um idoso frágil. Então, sabe, aqui o psicótico, né, específico, ele é um dos objetos da interdição. O que é o psicótico específico? É o esquizofrênico, psicótico maníaco-depressivo, é o cara que tem uma doença específica. Tá? Aqui nós estamos falando de questões envolvendo o histórico das medidas de segurança. Tá? Os manicômios judiciários, sua origem, tá? Os primeiros, as noções, a imputabilidade, a inimputabilidade. Aqui nós temos um problema, uma questão muito importante a ser apontada. Laudelino Freire, é muito importante o perito, inclusive o professor José Franco costuma dizer que nós somos profissionais da palavra. Nós temos que saber o português. Temos que ir no dicionário, isso faz parte. Tá? Imputar é atribuir ou declarar pertencente a alguém. Não existe pessoa imputável, é o ato que é imputável. A pessoa é ou não responsável. Se eu cometo o erro de achar que uma pessoa pode ser inimputável, eu corro o risco de querer aplicar medidas de segurança só porque o cara tem uma doença mental. Não é por aí. A doença precisa impedir que o indivíduo tenha noção do ácido ilítico ou capacidade de se portar. Tá? Aqui são os liames importantes. A medida de segurança, ela é muito mais protetiva da sociedade. Aqui, o Guido costuma dizer o seguinte, né? Ele costuma falar na morfologia do crime, e eu expando isso para a morfologia do ato. O que o Guido quer dizer com isso? Por exemplo, o camarada matou o vizinho. Por mais reprovável que seja o gesto dele,
a gente pressupõe que eles tiveram uma briga. Agora, o camarada compra uma arma, se ele nunca usou no mercado negro, viaja para uma cidade que ele nunca foi, entra num colégio que ele não conhece ninguém e fuzila a turma, isso é coisa de louco. A morfologia do ato já está mostrando. Tá? Qual é a loucura que está aí? Não sei, mas que é coisa de louco é. Olha as declarações. O Ramos disse o seguinte, ela era mais do que eu, ele matou a mãe, né? Precisava matá-la para ser preso e evangelizar os presos. Não matei ela, matei só o espírito. Aqui um levantamento feito dos ataques em massas em escola no Brasil recente. O nome de quem fez o levantamento está ali, Maneco do Parque. Olha as imagens dele, isso é interessantíssimo. Tá? Não, o anátomo patológico para a pesquisa de esperma mostrou resultado negativo. A impressão, aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente, sobre o pensamento concreto do louco, e aqui dá a impressão seguinte, quando ele estava entrando na adolescência, alguém deve ter dito para ele, você precisa crescer e comer as minas, e ele interpretou isso de forma literal, porque ele mordia, arrancava pedaço e mastigava. As imagens das coisas deles, ali é típico, tá? Aqui nós estamos mostrando o manicômio judiciário, que as pessoas também, por erro, pensam que o indivíduo foi para o manicômio e escapou da justiça. Não é isso, é uma forma de se aplicar e de proteger a sociedade. Essa pirâmide é bastante didática, criada pelo Oscar Rezende de Lima, com quem eu tive o privilégio de ter consultório durante uns 30 anos. Na base da pirâmide, quem entende um pouquinho de psicopatologia sabe que aqui está contemplado a biotipologia do Kretzschler. Então, as 3 grandes psicoses. No meio ali estaria o feto totalmente equilibrado, 1/3 de cada folhete, isso não existe. Tá? Na medida em que a mente vai se organizando, a criança sai da psicose, entra na neurose. Tá? O adulto totalmente sem problema lá em cima é outra utopia, também não existe. Todos nós temos problemas. Tá? Sabe? Mas e cada vez que nós sofremos uma agressão, nós tendemos a ter uma regressão. Pensamento de louco, tá? Aqui o pensamento padrão, né? Um pescador que não sabe nadar, tá? Para nós parece uma loucura. No entanto, isso foi tirado de um fato real, né? O colega falou, mas você vai para alto mar e não sabe nadar? E ele virou para o cara, doutor, o senhor viaja de avião? Né? Isso é pensamento concreto. Eu tive uma situação, eu era recém-formado, e me entra na sala, daquele já estava naquela fase de, esse cara está cheirando álcool, o que eu não sei. Fui pesquisar, a alucinação. O senhor ouve voz? Ouço, sim, senhor. Sabe? E de quem? Fui pesquisar a ideação delirante, né? O senhor sabe de quem? Por exemplo, agora estou ouvindo a sua, já chamei a enfermeira e mandei internar. Isso é um pensamento concreto, típico. Aqui são os 4 grandes diagnósticos. Isso é que tem implicação psiquiátrico forense. Tá? Doença mental, quando há ruptura com a realidade. Retardo mental, quando é leve, permite até o trabalho braçal, mas não pode, é a interdição, chamada interdição relativa. Não pode fazer negócios. Tá? Desenvolvimento mental incompleto, crianças silvícolas, já estou terminado. Tá? E perturbações da saúde mental são as grandes neuroses. Tá? Decisão apoiada requer estudo social. Na perícia, a responsabilidade é totalmente do médico. Se eu cumprir esse juramento, que me seja dado gozar felizmente a vida. Obrigado. E aqui eu agradeço. Revisão de português, porque a minha esposa, que está ali, ela vem me acompanhar. Como vocês perceberam, eu sou muito tímido. Se ela não vier junto, eu não consigo falar. Tá? A coordenação de inteligência artificial, que é realizada pela Giovana Andrade Pereira, que está ali daquela ponta. A minha turma está toda dividida, que é para cercar o auditório, né? Tá? Que é para poder me dar o apoio. E principalmente a vocês, muito obrigado pela paciência de terem me escutado. Vocês são que dão sentido ao nosso trabalho. É isso. Obrigado, João.
O tempo dizem que é o número da relação anterior-posterior. E esse tempo, a anterioridade aconteceu, a posterioridade está chegando. Então, esse tempo nosso está praticamente encerrado. Ou a gente considera ele como um fragmento numérico da eternidade. Um era de Aristóteles, era de Platão, a última. E o nosso tempo chegou ao fim, neste evento. Temos algumas questões aqui, e nós temos 2 minutos. Então, vou escolher aqui aleatoriamente 2 questões e vou pedir as respostas sucintas, para que a gente consiga cumprir, né? A Sofia Freire Ferreira pergunta: gostaria de saber como fazer a mensuração da dor, por ser ela uma experiência subjetiva. Sofia, né? Olá, Sofia. Mensurar a dor, né? Como que o médico perito mensura a dor? O quantum dolores? A dor é uma sensação individual que é difícil a gente palpar ou identificar. Quanto que dói? Você pergunta para o paciente, normalmente, quando está internado, numa escala de 0 a 10, quanto que dói? Quanto que é a sua dor? O paciente fala 7, 6. Tem gente que fala que trabalho de parto dói menos do que pedra renal. Mas a gente tem tabelas específicas, que é a tabela Thierry-Nicourt, que a gente apura numa escala de gravidade crescente de 1 a 7 graus, a depender do tamanho da lesão, da profundidade da lesão, dos números das lesões, do tratamento imposto. Tá bom? Acho que respondi. Foi rápido. Carmen, tem uma pergunta para você, que é das diversas que tem. Doutora Carmen, poderia falar um pouco sobre o preenchimento dos documentos em caso de morte súbita? Por que isso é tão mal visto pela população e como lidar com a frustração familiar nessas situações? A comunicação da notícia ruim é um treinamento que nós não temos durante a formação médica, né? É uma falha da graduação. Então, é uma situação difícil. Quando a gente fala em morte súbita inesperada, é uma condição que aquela pessoa não tinha uma doença de base e, de repente, ela evolui a óbito. Nesses casos, a gente tem o que a gente chama de morte suspeita. Será que foi uma arritmia? Será que foi uma hemorragia intracraniana? Então, existe uma dúvida. Ou se essa pessoa foi envenenada, por exemplo. Então, as mortes suspeitas, elas acabam sendo condições para serem melhores avaliadas por exame de autópsia. Quando a gente tem, por exemplo, na epilepsia, que é a SUDEP, que é a morte súbita inesperada da pessoa com epilepsia, a opção é encaminhar aos serviços de verificação de óbito, para que sejam feitos cortes finos, né, não só do cérebro, mas do tronco também, numa busca de alguma informação. Mas, qualquer morte, eu acho que é muito difícil, a comunicação da notícia ruim. É uma situação independe de muitas, aliás, depende de muitas condições. Então, acho que o treinamento que nós deveríamos ter na graduação é para fazermos essa comunicação de uma forma menos sofrida pelo profissional e pela pessoa que vai receber. Existe, sim, o serviço de transplantes, eles fazem um treinamento de comunicação de notícia ruim. E é uma coisa bastante interessante, talvez quem tem interesse possa buscar essas informações de forma mais detalhada, porque seria uma aula para a gente dar a respeito. Atendendo ao critério de que tem um anterior e posterior neste número, nosso tempo encerrou. Temos algumas outras perguntas aqui, eu pediria que fossem enviadas aos nossos palestrantes, ou conversem com ele no corredor, se aprende muito no corredor em congressos, às vezes de uma forma muito efetiva, e quero agradecer em nome da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica a presença de todos vocês, especialmente aos jovens médicos, aqueles que são os nossos futuros, pela presença, e estão todos convidados para o nosso congresso no Rio de Janeiro, de 5 a 8 de setembro. Muito obrigado a todos e um bom fim de semana.